Olá, turma, mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre três decisões. Três decisões que estão sabotando aí o seu plano, as suas ações, os seus resultados. Lembra que você definiu um objetivo, assim eu espero. Para que você tenha esse objetivo alcançado, você precisa desenvolver um plano e esse plano precisa ser executado. Mas muitas vezes você vai tomando decisões que vai sabotando esse plano. O que é sabotar o plano? Vai dificultando a execução desse plano. E aí qual que é o resultado? Você não vai ter resultado. É essa a lógica que você tem que ter. E você precisa começar a analisar a situação do seu dia a dia, para você entender que se você não desenvolver o seu plano, você não tem resultado. Você muitas vezes está deixando de fazer o seu plano, fazendo o plano de outras pessoas, e o resultado vai para as outras pessoas. Lembra sempre disso, ok? Desse assunto que nós vamos estar falando aqui hoje. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as pessoas, as empresas a terem melhores resultados. Nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre gestão, nós falamos sobre comportamento, nós falamos sobre atitude, nós falamos sobre negócios. Afinal de contas, são esses assuntos que geram resultados dentro das empresas e dentro das nossas carreiras. Eu tive muito sucesso através da minha trajetória, através desses itens. Gestão, liderança, negócios e comportamento e atitude. Porque esses são os assuntos que a gente fala aqui constantemente. Então segue a gente aqui para a gente crescer junto, para a gente voar ao longo desse ano e ter muito mais resultados. Vamos lá então ao nosso assunto de hoje. Você muitas vezes até criou aí um plano incrível. Então isso é possível. Lembra que é objetivo, plano. Você desenvolveu esse plano aí. Mas muitas vezes isso não se coloca em operação. Eu já vi vários planos maravilhosos não serem colocados em ação. E aí, sem ação, você precisa entender que não existe resultado. Os resultados só acontecem se você colocar em operação. Aliás, os resultados acontecem, mas talvez eles não acontecem aquilo que você deseja, aquilo que você sonhou. Então, muitas vezes, sonhar só não resolve. Sonhar tem que ser colocado num objetivo, numa meta e num plano e depois a ação, ok? É esse o processo que precisa acontecer. Caso contrário, nada vai mudar na sua vida. Talvez aí o problema não seja nem o plano, certo? Colocando aqui a nossa reflexão. Lembra que sempre estou te colocando aqui o que eu penso, as minhas análises, as minhas reflexões. Eu quero te ajudar aí a resolver todo esse imbróglio que existe aí no seu dia a dia. Mas o plano muitas vezes não é o problema. O que é o problema são as suas decisões que vivem sabotando o seu dia a dia, que vivem sabotando aí os seus resultados. Você não percebe isso. E eu estou falando isso como se eu tivesse agindo, porque eu percebi isso, que muitas vezes eu me sabotava, eu continuo às vezes me sabotando, mas eu consigo perceber isso rapidamente, e são as minhas decisões, são as minhas ações. Não são decisões das outras pessoas, não são ações das outras pessoas, porque as outras pessoas estão pensando nelas e elas estão certas. Elas não estão preocupadas comigo. Você tem que ter essa clareza, você tem que ter essa clara evidência de que as coisas acontecem por decisões nossas, por ações nossas ou por não ações nossas, por não atitude nossa, por comportamentos de procrastinar, por comportamentos de deixar para depois. Você precisa ter essa clareza de que a responsabilidade ela é sua. É isso aqui, esse bate-papo que eu quero ter com você, porque eu só consigo ter realizações quando eu faço, não quando o outro faz. Não adianta ficar culpando o outro, não adianta ficar colocando culpa no outro, dizendo que o cenário está difícil, de que o cenário está complicado. O ano passado foi difícil aqui para a gente por culpa nossa, por problemas nossos, por atitudes que nós não tivemos. Então é importante você ter essa clareza, essa verdade, vamos dizer assim. E aí, olha só, são três realidades que você precisa ter. Mudar tudo de uma vez é difícil. Você tem que ir mudando aos poucos, você tem que ir mudando devagar as coisas do cenário, porque a mudança drástica, ela traz bloqueio, ela traz resistência. Existe também, quando você quer mudar tudo de uma vez, uma chance muito grande de desistência. Porque pensa o seguinte, eu vou para a academia hoje correr 10 quilômetros. Eu quero dar todo o meu gás aqui hoje. Eu estou te falando isso porque eu já fiz isso.
ok? Eu já corri meia maratona, eu já corri São Silvestre. Hoje eu entendo que quando eu preciso voltar para a academia, depois de um tempo ausente, não adianta eu querer compensar isso tudo num dia só. Isso vai gerar o quê? A desistência rápida. Por quê? Eu vou querer correr 10 quilômetros no único dia, eu vou encher o meu corpo de ácido lático, vai ficar todo dolorido e eu não vou conseguir ir para a academia no dia seguinte. Então eu preciso começar devagar, eu preciso ir começar lentamente ou recomeçar lentamente. E se eu não fizer e dessa forma, eu começo a entrar num ciclo vicioso de sempre tentar voltar e sempre desistir, desistir, desistir. E aí eu vou deixando isso cada vez mais impregnar no meu dia a dia. Outra realidade, copiar o plano de alguém. Alguém que você admira, alguém que você entende que é legal, eu acho isso ótimo, mas ter cuidado é importante. Cuidado com o que você carrega dessa pessoa, porque às vezes isso não faz parte do seu comportamento, da sua personalidade, da sua forma de agir. Você tem que tomar esse cuidado. Eu te conto isso porque eu já tentei imitar alguém dentro das minhas falas, dentro das minhas colocações, e aí deu tudo errado. E eu percebi que aquilo não fazia parte de mim, aquilo não fazia parte do meu contexto. A mesma coisa, às vezes eu quero copiar um plano de alguém, só que aquilo não faz parte da minha realidade. Aquilo não faz parte, porque é moda, eu estou copiando. Isso não vai dar certo. O que funciona para um pode te travar. Então eu tenho um entendimento, eu tenho uma forma de visualizar, outras pessoas têm outras formas, elas podem pensar de forma diferente, elas podem ter outros objetivos, outros cenários. Então você também precisa entender isso, que não adianta copiar o outro. Você pode se inspirar no outro. E eu acho que essa é a palavra mais correta, ou em outros, né? Para você poder colocar no seu dia a dia. A outra realidade é esperar o momento ideal. Isso não existe um momento ideal. Isso é coisa da tua cabeça. O momento certo, a perfeição, não existe. O momento certo é agora. É você colocar em prática aquilo que você consegue colocar agora. Ação no caos é o melhor cenário, porque você vai conseguindo melhorar, você vai conseguindo modificar. Então não busque a melhor opção, não busque o melhor cenário, porque ele não existe. Você sempre vai visualizar de uma forma diferente à medida que o tempo vai avançando. E aí esse entendimento é que vai fazendo as mudanças, isso é que vai fazendo as alterações, isso é que vai fazendo as revisões, que foi o vídeo anterior que eu falei sobre revisão, que precisa acontecer no nosso dia a dia. Então, não fique achando coisas para você não fazer, porque isso, na verdade, é procrastinar através do planejamento. E o planejamento, ele é importante, mas ele precisa ter ação, como a gente falou anteriormente. Então, a mudança, ela precisa acontecer. Você está chamando, o que você está chamando de estratégia, na verdade, é medo. Muitas vezes você está fantasiando aí o seu planejamento, a sua estratégia, através do medo. O que está por trás de tudo isso é medo. E você precisa se autoconhecer, você precisa buscar o que está acontecendo. É medo de quê? De vergonha, do que vão falar, é medo da incerteza, é medo do que vai acontecer. Sempre eu faço uma questão. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu faço sempre a pergunta: o que pior pode acontecer se eu estou com medo? Pode acontecer isso. Poxa, mas é só isso que pode acontecer? Esse é o pior que pode acontecer? E aí quando eu faço essa pergunta, eu falo, cara, mas esse medo ele não é tão assim. Porque se é só isso, eu sei chegar até aqui. Se eu precisar começar do zero, eu sei fazer até aqui. Pelo menos até aqui eu sei fazer. Eu não sei fazer daqui para frente. Então eu volto para cá. Eu volto pro ponto. Sabe aquele jogo de tabuleiro que você avança 10 casas e depois você para numa casa e aí você volta 12 casas? Você já sabe aquelas 10 casas. Faço muito essa jogada e isso me ajuda muito a tomar decisões. Agora, não, eu tenho que tomar uma decisão, isso aqui pode acontecer a morte de alguém. Então, poxa, eu não vou para frente, porque eu não tenho segurança, eu não tenho certeza. Eu tenho ainda a possibilidade de acontecer um acidente grave, então não tomo essa decisão. Eu vou tomar essa decisão aqui, eu vou perder quanto? Eu tenho a possibilidade de perder quanto de dinheiro? Eu tenho a possibilidade de perder esse valor aqui. Poxa, mas para chegar nesse valor aqui, eu sei chegar. Então eu vou fazendo sempre esses questionamentos, essas formas de alinhar essas dúvidas. Para que as coisas modifiquem, sempre a gente coloca aqui a ação. Os nossos comportamentos, eles só vão mudar se nós tivermos ações. E para isso você precisa revisar o seu plano, você precisa entender o que está dentro desse plano, você tem que analisar o que aconteceu. Às vezes tem muita empolgação, tem muita motivação, não vai trazer resultados. Então faça a revisão desse plano. Às vezes é importante até fazer a revisão do teu objetivo, em alguns casos. E aí você revolta no seu plano, refaz o seu plano, tirando a empolgação, tirando aí às vezes o otimismo em excesso,
tá certo? E aí você vai tendo resultados melhores. Então comece através de um movimento pequeno. Às vezes você colocou no seu plano coisas macro, e aí não te faz avançar. Tenta detalhar ao máximo possível. Vou pegar aqui só um exemplo para te ajudar. Ah, eu quero ficar milionário. Então, às vezes, está muito alto esse objetivo. Então, coloca aqui, atingir os primeiros 100 mil reais. Pronto. Esse é um objetivo mais claro de acontecer, mais clássico de acontecer e mais fácil de acontecer nesse ano do que ser milionário. Tá certo? Então você vai colocando, para eu ser milionário, para eu atingir os 100 mil reais, eu preciso fazer isso, 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 isso e isso. E aí tem clareza, aí eu vou executando, 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 vou executando o menor, depois eu vou para o médio, depois eu vou para o mais difícil. Isso vai deixando mais alinhado, eu vou revendo isso ao longo do ano, vou verificando o que pode ser feito amplificando e o que eu posso fazer para diminuir que não está dando resultado algum. Faça essa lógica que vai te ajudar muito. E a virada de jogo qual que é? Plano bom não é o que é perfeito, é o que respeita a sua fase atual e tem início. Plano bom é o que dá início, é o que coloca o jogo em movimento. É isso que você precisa colocar no seu dia a dia. Isso é o meu pensamento que eu quero te ajudar aí, tá ok? Se eu pudesse, eu pegava na sua mão e andava junto com você para poder acelerar esse processo, mas eu não consigo fazer isso. E aí eu quero te fazer um convite, para você ter clareza do momento que você está, como que você está. A gente criou aqui um diagnóstico auxílio, raio-x da sua fase atual. Basta você se inscrever, está aqui na descrição, está nos nossos links, está nos nossas bios, onde você procurar e você vai achar. Se você não achar, você manda uma mensagem para mim, você vai fazer esse diagnóstico, você vai entender qual é a fase que você está e eu vou te colocar um plano macro para você detalhar esse plano macro e você poder melhorar aí o seu nível. Como se fosse um videogame, você está na fase A, você quer para a fase B, você tem um plano para você poder fazer isso e chegar na fase B. Depois você faz de novo o diagnóstico e assim vai fazendo até você chegar na fase, né, vamos dizer assim, avançada, tá certo? Então esse é o convite que eu te faço. Primeira ação que a gente propõe aqui para você. E tem as outras ações já do vídeo para você poder colocar em operação. Lembra sempre que é plano e ação. Aqui não existe resultado sem plano e ação. E eu te proponho isso, você pensar dessa forma, que com certeza a sua vida vai mudar. Se você quer uma mentoria nossa, onde a gente consegue te acelerar, a gente consegue te apoiar, avançar em 1 ano, em 3 meses, a mentoria é para você. Com certeza você vai ter resultados. Basta você mandar uma mensagem para a gente trocar ideia, a gente fazer um diagnóstico e eu te apresentar essa proposta. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque toda semana eu coloco conteúdo aqui para te ajudar, para fazer você crescer, se fortalecer e ter melhores resultados. Diagnóstico, já falamos, acesse o diagnóstico, acesse os outros materiais, cada um dos materiais aí pode te ajudar em algum momento da sua vida. E se inscreve na nossa lista de espera de treinamentos, para você ter mais proximidade aqui com a gente, eu consiga te encaminhar, primeiramente, as nossas promoções, os nossos treinamentos, você vai estar recebendo isso. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Você vai estar ajudando tanto eu, mas principalmente a pessoa que vai receber esse conteúdo, que eu tenho certeza que você gosta de ajudar as pessoas e você vai fazer isso para aquela pessoa que você gosta. Pega aí, abra o seu WhatsApp e já mande para 10 pessoas que precisam estar vendo esse vídeo. Você vai estar ajudando essas 10 pessoas, elas vão te agradecer e você também vai ficar muito grato em estar fazendo isso. Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.